E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Novamente, né, estaremos dando continuidade às nossas aulas remotas e, como anteriormente a gente viu algumas teorias evolucionistas, né, lá do Lamarck, a lei do uso-desuso, a gente viu também as teorias de fixismo de Aristóteles e outros mais, que elas não acreditavam que o quê? O organismo se transformava, né? Teria aquela evolução. Acreditavam somente que aquele animal ele nascia daquela forma e morreria daquela forma. Já Darwin trouxe o seguinte questionamento, né, em sua teoria, que os animais eram selecionados. A seleção natural atuava sobre aqueles seres mais adaptados. E agora a gente vai conhecer um pouco sobre a teoria sintética ou o neodarwinismo, que ela vai trazer agora as questões genéticas. Além da seleção natural, a gente vai perceber agora que a questão genética ela vai contribuir muito para esse indivíduo ser escolhido. Agora veja bem, a partir da década de 30, uma nova teoria de evolução ela foi construída. E ela foi a partir de quem? Das ideias de Darwin. Não somente dele, as leis de Mendel, né, o geneticista, que a gente estudou lá no começo da nossa disciplina sobre as ervilhas, ele também acabou contribuindo, né, na questão da genética, porque a gente percebeu o que? As mutações. E as mutações, ela ocorre o quê? Lá no material genético, no gene. Então isso também vai fazer com que determinada população esteja o quê? Em mudança. Isso. Essa nova teoria, ela também explica o quê? Um número maior de fenômenos do que a teoria de Darwin. Lembre-se, em seus estudos, ele apenas falava da seleção natural que atuava sobre determinado organismo. Só que essa parte de genética não era dos estudos dele. Ele não tinha um aprofundamento para poder falar com propriedade sobre isso. E a gente percebe que, além da biologia evolutiva, praticamente todas as ciências acabaram se relacionando, né, dentro dessa teoria. Aí, as descobertas no campo da evolução, por exemplo, elas influenciaram o conceito de espécie, que a gente vai até entender um pouco sobre indivíduos que começaram a cruzar, né, entre si e gerar descendentes férteis. É bem interessante essa parte. Veja bem, olha só esse questionamento. O que essa nova teoria mudava nos estudos sobre evolução? Então, a gente percebeu que os indivíduos da mesma espécie agora eles podem apresentar o quê? Diferenças devido aos fatores genéticos e os fatores ambientais, coisa que Darwin não conseguia explicar. Ele sabia que a seleção atuava nos indivíduos mais adaptados, mas como saber geneticamente como aquele indivíduo era? E as diferenças genéticas elas podem surgir também pela reprodução sexuada ou através de mutações, que a gente vai ver a seguir. E essas novas características, que são através da mutação, elas acabam interferindo bastante dentro da população. Então, como a gente está falando da teoria sintética da evolução, é interessante que saibamos quem está por trás dessa teoria. E as duas pessoas que construíram ela foram Theodisius e Ernest. É, É interessante ressaltar, né, que essas novas descobertas com esses seres ampliaram o nosso conhecimento, né, sobre as mudanças, inclusive com a evolução humana. Porque se a gente consegue estudar que determinado organismo ele tem mutações, ou ele consegue é, se manter num grupo por mais tempo devido aos seus genes, isso também é interessante para nós humanos. Olha só, tratando de evolução, a gente falou de mutação, dentro da mutação vai ter a variabilidade genética. É interessante ressaltar que a variabilidade genética ela está ligada ao quê? À proporção de genes diferentes. Dentro da população você vai ter animais com genes diferentes. O que isso acarreta? Veja bem, se eu tenho vários animais com genes diferentes, se uma doença, um vírus for afetar eles, se eles são diferentes, alguns não terá adaptações para aquele vírus. Agora, se todos tivessem o mesmo gene e esse vírus fosse letal, toda a população morreria. Então, por isso a importância da variabilidade genética. E aqui no caso da mosca, é só para a gente entender essa mutação, como ela acontece. A gente viu lá nos estudos iniciais, né, de genética que algumas mutações elas acontecem a nível que genético, como o caso aqui da mosca da banana, né, a Drosophila. A gente tem aqui do lado esquerdo
uma mosca com a asa longa e do outro uma mosca com asa vestigial. Eu lembro que a gente observou também a questão dos olhos, era um olho vermelho, um olho achatado. Então tudo isso vai influenciar, isso é uma mutação a nível genético. Aí outra questão também que a gente vai ver a seguir é a reprodução sexuada. Isso acontece em bactérias e você pode ter a famosa mutação a nível desse organismo. Olha só, vamos entender como a mutação sexuada acontece. A gente tem um exemplo aqui de uma bactéria. Na figura 1, ó, a bactéria original com a mutação. Esse, essa seta está indicando justamente qual é a mutação. Aí você vai ter o quê? Uma reprodução assexuada. Se vocês lembram muito bem, essa reprodução sexuada é quando a bactéria ela consegue se dividir. Ela faz o quê? Mitose, meiose e se divide. Aí você vai ter uma replicação do DNA. Aí depois uma divisão celular novamente, e aí você vai ter duas bactérias. Mas preste atenção, ó. Agora as duas bactérias elas estão com a mutação. E isso significa que por mais que elas sejam idênticas, ambas apresentam a mutação. Então isso vai diferenciar elas no meio. É bem interessante. Olha, importante ressaltar que sem a variabilidade genética não poderia haver o que? A seleção natural e nem a evolução, pois todos os indivíduos da população eles teriam o que? As mesmas características. E isso foi observado também, sabe, lá na Ilha de Galápagos com os tetinhões. Você vê, ó, que a seleção natural atuou sobre eles, só que a evolução também. Esses animais, eles foram de alguma forma afastados um dos outros, eram da mesma espécie inicialmente, só que com o passar do tempo acabou que teve as suas mutações. E é bem interessante ressaltar isso. Agora olha, o que a gente entendeu até aqui? Primeiro, a variabilidade genética ela é um fator que gera o que? Novas características. A gente conseguiu perceber isso através do que? Das mutações. Então serão indivíduos diferentes a nível o que? Genético. Através dela a gente pode compreender melhor o que, como a seleção natural vai atuar sobre esses organismos. Lembre, Darwin falava da seleção natural, mas não falava como o gene era responsável por essas características. E adaptações elas são moldadas pela seleção natural, ou seja, são escolhidas. Até porque o ambiente escolhe o organismo e não o organismo que vai escolher o ambiente. Lembre-se disso. Vamos entender o seguinte, como a mutação se correlaciona com a seleção natural. Aqui a gente tem a seleção natural em resposta ao uso de pesticidas, os venenos. Lá na imagem acima, vocês podem detectar pessoas usando agrotóxico para matar justamente as pragas. Vamos entender como as pragas respondem a esse agrotóxico. Olha só, antes de aplicar o pesticida, na imagem 1, vocês conseguem visualizar que o inseto resistente em vermelho ele está em menor número. Você vê um inseto vermelho para 8 brancos. Já na segunda folha, onde foi aplicada o pesticida, você vai ter os insetos sensíveis, os brancos, morrendo e os vermelhos resistindo. Veja bem, ó. E com o tempo, os resistentes sobrevivem e vão se reproduzindo. Agora você tem 3 vermelhos para 2 brancos. Por fim, ó, ao longo do tempo, a frequência dos insetos resistentes aumenta a população. Agora você tem mais insetos vermelhos resistentes e apenas nessa proporção você vai ter menos insetos que não aguentaria esse pesticida. Isso aqui é uma seleção natural em resposta ao uso de pesticida. Outro exemplo também que acontece com a gente é o uso de medicamentos, antibióticos. A gente às vezes tem alguma doença, não procura um médico e vai estar o quê? Tomando aquele remédio. Aquelas bactérias, elas vão o quê? Se fortalecer. Como assim? As mais resistentes vão sobreviver. Então, isso pode ocasionar inúmeros problemas que vai chegar a determinado momento que aquele remédio ele não vai fazer mais efeito no seu corpo. Por isso que a gente não deve tomar remédio sem prescrição médica, porque pode viciar o nosso corpo, além disso, fazer uma seleção natural de bactérias ou de vírus também. Bem, aqui a gente tem a seleção natural em resposta às mutações. Nessa imagem, vocês podem identificar o bicho-folha, que é um nome muito popular. Acreditava-se que no passado ele surgiu um inseto com uma mutação de coloração mais semelhante à folha, e o que possibilitou que ele se escondesse melhor dos seus predadores. Algo semelhante a gente viu lá com as mariposas de seleção natural, lembra? As mariposas brancas e as pretas, e determinada superfície, elas ficavam mais evidenciadas. A mesma coisa a gente pode aplicar aqui.
Acredita-se, né, que teria um outro organismo, talvez de uma cor marrom, uma cor amarela, uma cor que não fosse verde, que ele era mais facilmente predado. E essa adaptação do bicho-folha ser verde ajudou ele a se manter, né, sobreviver. Isso é uma característica é, de seleção natural, mas também foi uma mutação que ocorreu dentro da espécie. Olha só, como a gente estava falando um pouco sobre variabilidade genética, mutação, seleção natural, a gente não poderia deixar de falar das formas de evolução das espécies, que elas podem acontecer através de uma especiação ou de uma barreira geográfica. Veja bem, dependendo do tipo de ambiente, diferentes características podem se estabelecer e evoluir dentro de uma população. A gente vai entender como cada uma delas se relaciona. Olha aqui, ó. Agora a gente vai entender um pouco sobre como acontece a especiação e a barreira geográfica. Eu trouxe um exemplo bem didático para que vocês possam estar compreendendo. Ó, veja bem, na imagem 1, inicialmente é uma única espécie de mosca das frutas. Você vê que ela tem até um tom amarelado. Aí, em seguida, a gente vai ter o que a gente chama de barreira geográfica. Elas são o quê? Separadas. Aí você vai ter o grupo alimentando-se à base de amido lá em cima e um grupo alimentando-se à base de maltose embaixo. Em seguida, aí 8 mais gerações se passaram, ou seja, se reproduziram. E você percebe que no final, em relação à reprodução, né, a preferência por acasalamento, vai ser, olha aqui embaixo, vai ser somente entre elas. Ou seja, inicialmente elas eram a mesma espécie, só que elas não têm mais essa ligação. Então elas vão querer se reproduzir somente agora com suas espécies. E é importante ressaltar aqui que, além da coloração, talvez o formato do corpo, os hábitos alimentares, eles foram todos alterados. Isso mediante há muito tempo, né? Para que vocês entendam que essa barreira geográfica ela age junto com a especiação, né, desses organismos. Ó, outro exemplo de barreira geográfica. Você tem duas espécies aqui de esquilos que, ao longo do tempo, eles foram o quê? Separados pelo esse desfiladeiro. Então, você consegue identificar, ó, visualmente que eles mudaram drasticamente. E eles são que novas espécies. Ocorreu que a especiação. Então, essas espécies, elas não se provavelmente elas não vão cruzar entre si, apenas com as suas populações, né, que foram separadas, e elas têm outros hábitos e é outro organismo. E é muito comum acontecer isso. Então, a gente pode perceber esse mesmo exemplo lá na Ilha de Galápagos. Eu volto a falar isso. Charles Darwin, ele não conseguiria identificar isso mediante o seu tempo que ele estudava. Mas com os estudos que a gente tem sobre a teoria sintética, ela deixa bem claro que foi isso que aconteceu nas ilhas. Você vai ter aqueles tentilhões, né, que eles inicialmente eram da mesma espécie, só que com a especiação eles acabaram o quê? Tendo diferentes grupos em diferentes ilhas com diferentes hábitos. Essa especiação dentro de uma espécie, ela pode gerar o quê? Subespécies. Olha só, são populações da mesma espécie que vivem geograficamente isoladas e por isso acabam desenvolvendo o quê? Diferenças. Ó, lá na imagem 1, a população de ratos da mesma espécie. Aí, olha só, uma barreira geográfica surge. No caso aí foi um rio. Um rio ou talvez uma montanha ou algum evento, né, da natureza que fez com que esses animais ficassem o quê? Distantes um do outro. E formaram-se duas populações da mesma espécie isoladas geograficamente. Aí, ao longo do tempo, as populações acumulavam diferenças genéticas, formando subespécies que ainda são capazes de se reproduzir caso sejam unidas novamente. Após muito tempo, mesmo que o isolamento geográfico desapareça, as subespécies não se cruzarão mais e formarão, portanto, duas espécies diferentes. Então, essa subespécie ainda consegue ter um cruzamento entre elas. Só que em determinado momento, né, com o tempo, isso possa ser que não seja mais possível. Porque o tempo ele é um fator decisivo, né, para a mudança. E ainda mais falando de mutação. Para vocês entenderem um pouco dos conceitos de especiação e barreira geográfica, vocês têm que a especiação ao longo do tempo e por muitas gerações, mutações aleatórias e reprodução sexuada possibilitaram respectivamente o quê? O surgimento e a transmissão de novas características. Já a barreira geográfica, ela pode ser representada, por exemplo, por rios, cadeias, montanhas ou até mesmo algo que distancie essas populações, né? É um evento. Aí outra nuance que faz parte da teoria sintética da evolução é o isolamento reprodutivo. Quando os indivíduos de duas populações eles não conseguem cruzar entre si, ou conseguem, mas geram indivíduos estéreis. Veja o caso aqui, ó. A gente tem o jumento,
Aí você vai ter o burro-mulo e, por fim, o cavalo. Nesse caso aqui, foi um cruzamento entre o jumento e o cavalo que deu um burro-mulo, ou a mula. Esses animais, eles são estéreis, eles não conseguem se reproduzir. Quando a gente estuda um pouco sobre a teoria da evolução, a gente tem que entender um pouco sobre essa história evolutiva. Olha só, aqui a gente tem um clado, ou cladograma, que é uma forma bem eficaz de a gente conseguir entender como os organismos estão relacionados. Tanto o ancestral comum, né, o primeiro organismo, até os mais atuais. Olha só, na realidade, todas as formas atuais de vida, mesmo as mais simples, elas surgiram depois de um longo processo de evolução que produziu o quê? Descendentes. E em determinado momento você consegue identificar eles no cladograma. Aqui a gente tem as espécies de lobo, né, os caninos, olha só. Inicialmente lá na base você vai ter um ancestral do chacal, do coiote, do lobo e do cão. Então todos os animais eles descenderam desse ancestral comum. Aí em seguida você vai subir nesse clado, olha só, ancestral do coiote, do lobo e do cão. Aí em seguida ancestral do lobo e do cão. E você vê que eles são quatro animais que por mais que tenham semelhanças, né, eles são espécies diferentes. Têm hábitos diferentes e eles não vão conseguir se reproduzir entre si. É bem interessante isso. Para entender um pouco sobre o cladograma, como podemos explicar a relação dos primatas com os humanos? Então, antes de mais nada, vamos desfazer aquela ideia errônea que as pessoas têm de que o homem veio do macaco. Não, gente. É, dentro dessa linha, né, evolutiva, a gente pode perceber que o homem, o chimpanzé, os gorilas, os gibões, todos nós tivemos um ancestral comum, que ele está lá na base. Então, esse ancestral ele se ramificou nesses quatro organismos, inclusive a gente. Até porque quando um animal, para que um animal atual, moderno, ele esteja sobrevivendo, diga assim, vivendo um ancestral, né, o anterior, ele tem que morrer, porque a evolução ela atua dessa forma. Você não vai ter um animal antigo e um atual vivendo juntos no mesmo espaço. Isso é impossível. Então, o nosso ancestral, ele tipo, já veio a ser extinto há milhares de anos. Nós somos o quê? A evolução. Esses quatro grupos, né? Os gibões, os gorilas, os chimpanzés e os humanos. Então, isso fique bem claro, a gente não veio do macaco. Agora, a gente tem parentesco? Sim. Parentesco é uma coisa que a gente sempre vai ter mediante o cladograma. Aqui, ó, trago para vocês uma tirinha das galinhas filosóficas, que fala o seguinte: o que é mais importante? Ciência, filosofia ou religião? Aí elas gritam, né? Pernas fortes, porque estão correndo de um possível predador, que seria um ser humano. E é bem interessante para a gente pensar um pouco sobre seleção natural.